Boa noite a todos. Cumprimentar a direção da Sociedade Espírita Ponto de Luz, também aos trabalhadores. Agradecer a direção pelo convite, nos possibilitando a oportunidade de trazer a mensagem em nome da doutrina espírita, essa doutrina que nos esclarece, que nos consola. E o convite da noite, então, é para fazermos as reflexões que necessitamos, em nome de Jesus, sobre o tema, cujo título é Precioso Aviso, do livro Nosso Lar, do capítulo 6. Então, que Jesus possa nos iluminar, possa nos abençoar. O livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, pela psicografia das mãos abençoadas de Chico Xavier, é um livro que desperta a atenção e a curiosidade das pessoas de todas as crenças. Porque esse livro ele narra a experiência do Espírito André Luiz após o seu desencarne, ou seja, após a sua morte do corpo físico. Esse livro traz também revelações sobre a vida do plano espiritual, como também traz extraordinárias lições de vida que nos são transmitidas pelo próprio Espírito André Luiz. Alguns escritores espíritas consideram o livro Nosso Lar como uma das obras complementares a mais importante da bibliografia espírita, se não uma das mais, ou se não a mais importante das obras complementares. No ano de 1910, mais precisamente no dia 2 de abril, nasce na cidade de Pedro Leopoldo o senhor Francisco Cândido Xavier, que ficou conhecidíssimo não só no meio espírita, mas em todo o Brasil e também algumas partes do mundo como Chico Xavier. As pessoas que conviveram com Chico, ali mais próximas dele no seu dia a dia, dizem que ele confessara que havia se preparado no mundo espiritual para desempenhar a tarefa mediúnica que teria pela frente. Vale lembrar que Francisco Cândido Xavier psicografou mais de 400 livros, tendo vendido mais de 60 milhões de exemplares, sendo o escritor brasileiro de maior sucesso comercial da história do livro no Brasil até os dias de hoje. Mas um fato interessante e importantíssimo da psicografia desses livros do Chico, que ele sempre cedeu todos os direitos autorais desses livros em cartório para as instituições de caridade, porque ele dizia que os livros não eram dele. E Chico Xavier, desde criança, já com 4 anos de idade, começa a conversar naturalmente com o mundo espiritual. Ele já veio médio, a mediunidade nasceu com Chico, e com apenas 4 anos ele conversava com os espíritos com a mesma naturalidade que nós conversamos entre nós. E o Chico Xavier, então, ele teve a sua primeira participação numa reunião espírita realizada na sua casa. Pois uma de suas irmãs foi acometida pela obsessão e o seu pai, o seu João Cândido Xavier, já não sabia mais o que fazer, pois havia levado a sua filha a diversos médicos, sem resultado, que pudesse reverter aquela situação, e eles já imaginavam que ela estivesse com problema psiquiátrico, ou seja, que ela estivesse enlouquecida. E, aliás, muitas pessoas foram enviadas para os manicômios, os chamados hospícios, e tratadas como loucas por causa da obsessão. O pai de Chico, seu João, sabendo da presença do casal José e da sua esposa, Dona Carme, na cidade de Pedro Leopoldo,
Esse casal morava numa cidadezinha próxima à cidade de Pedro Leopoldo, chamada de Maquiné. O seu João Sabedor, que era um casal espírita, ele foi pedir ajuda a eles para um atendimento espiritual da sua filha. O casal foi até a casa de Chico, constatou que a sua irmã estava passando realmente por uma situação de obsessão, que fazia com que ela se despisse e andasse seminua pela casa. Foi realizada uma reunião com as bênçãos do Mestre Jesus. Foi feito um acompanhamento espiritual, um tratamento espiritual àquele espírito, que foi esclarecido, foi conduzido pelos benfeitores espirituais. E Chico Xavier, a partir desse momento, se torna espírito. E vejamos todos nós o lado luz da obsessão. Através da obsessão da sua irmã, Chico Xavier se torna espírito. Isso aconteceu no mês de maio e no mês de junho de 1927, Chico Xavier já estava recebendo mensagens, já estava psicografando. E no final do ano de 1927, o Centro Espírita Luiz Gonzaga estava sendo fundado por ele, por seu irmão José e por outras pessoas da cidade de Pedro Leopoldo. Os anos seguiram e, por volta de 1930, um espírito se aproxima de Chico e se identifica como Emmanuel. E Chico dizia que Emmanuel foi um verdadeiro pai, foi um mentor querido, que com carinho tolerou todas as suas falhas. O ano passou e no ano de 1941, o espírito Emmanuel falou para o Chico que havia um plano da espiritualidade, um plano que seria acompanhado por Emmanuel, que um espírito, que depois foi dado o nome de André Luiz, pudesse descrever as suas experiências do além-morte, do além-túmulo, através de Chico Xavier. E que o espírito André Luiz o acompanharia em seu trabalho mediúnico durante um período, para que pudesse ocorrer a harmonização entre eles. E no ano de 1944 vem a público uma das obras mais populares da literatura espírita, o livro Nosso Lar. Calcula-se que se já tenha vendido mais de 3 milhões de exemplares desse livro. E esse livro ele é fantástico. Ele não é pela sua venda. Ele é fantástico não pelo número de livros vendidos, mas pelas informações que esse livro nos traz. Essa é uma obra que precisava ser estudada pelos espíritas, não apenas lida como romance. Porque ela nos traz detalhes da vida espiritual importantíssimos, como, por exemplo, Andrés Luiz narrando a sua experiência após a sua desencarnação. Mas escrevendo vindos de outras denominações religiosas. Muitos de nós estamos vindo da Igreja Católica. Nós fomos seguidores durante séculos e séculos do catolicismo. A nossa formação religiosa, ela tem por base nas filosofias espirituais do Ocidente, com predomínio da fé católica. Então, não é fácil desfazer em nós uma cultura religiosa que vem de séculos e séculos e que está no nosso subconsciente. E nós somos influenciados pelo subconsciente. E temos e apresentamos dificuldades em adotarmos um novo modelo. Nós temos dificuldades em adotar novas ideias, um novo entendimento dentro de nós, na vida atual, aqui na Terra. Podemos fazer um exercício de imaginação para tentar entender, então,
ou as dificuldades que nós temos, então, de entender essas dimensões espirituais do universo. Muitos de nós ainda pensamos com os ensinamentos da denominação religiosa da qual nós viemos. E quando os espíritos falam em plano espiritual, nós temos dificuldade para entender esse plano espiritual. Como será que é esse plano espiritual? Quando Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos, lá em 18 de abril de 1857, até então, o plano espiritual, ou o mundo espiritual, era para nós um mundo desconhecido. Pois o que era a vida depois da morte? Ninguém respondia. Nenhuma religião respondia. Então veio o senhor Hipólito Leon Denisard Rivaio, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec, um ser, uma pessoa extraordinária, que foi o grande descobridor do mundo espiritual, que revelou para nós esse mundo espiritual. E um dia, a humanidade, nós, principalmente os espíritas, ainda iremos homenageá-lo devidamente. Nós ainda iremos homenagear realmente aquele que, de fato, derrubou o muro que era proibido e aproximou a Terra do mundo espiritual. E que, por consequência, aproximou o mundo espiritual da Terra. Naquela época, lá em 1857, a humanidade, em termos espirituais, vivia de maneira infantil, que os espíritos não puderam detalhar de como seria esse mundo espiritual. Eles não puderam nos trazer detalhes acerca da vida do espírito. A questão religiosa à época era predominada pela Igreja Católica, que falava do céu, do inferno, do purgatório. Mas como era a vida no além? O que os espíritos faziam? Como eles viviam? Como era essa vida no mundo espiritual? Ninguém respondia. Veio o espiritismo, através do Allan Kardec, e nos esclarece, dizendo que o espírito deixa o corpo e continua sendo o que é. Se o espírito continua a ser o que é, ele continua a ser como era aqui, porém sem o corpo. Porque a morte não transforma ninguém em ser angelical ou divino. Assim se transformasse, porque iria nos livrar de um trabalho imenso. Todos aqueles que trabalham nas mesas mediúnicas sabem que não é assim. Como dizia Chico Xavier, o espírito aparece na Terra como ele estava no além, e aparece no além como ele estava na Terra. Então, morrer é deixar o corpo. Morrer é um fenômeno natural, embora ainda nos cause muita dor. Então, quando a gente fala no livro que André Luiz escreve com riqueza de detalhes, nós temos dificuldade em entender essa cidade espiritual. Não é de estranhar que a maioria de nós ainda rejeitemos essas ideias, pois nós estamos impregnados da cultura antiga, do céu, do inferno. Então, hoje, nessa noite, nós vamos destacar esse ensinamento que está registrado no capítulo 6 do livro Nosso Lar, que tem por título, como já foi falado, o Precioso Aviso. Uma lição que serve de aplicação para o nosso dia a dia e que devemos, ou deveríamos, assimilar e incorporar na nossa vivência, no nosso cotidiano, no cotidiano de todos nós. Nas páginas iniciais do livro Nosso Lar, André Luiz nos fala sobre as suas experiências de recém-desencarnado. André Luiz foi na Terra um médico e, após o seu desencarne, ele permaneceu aproximadamente durante 8 anos no mundo espiritual, na dimensão denominada de umbral. Ele desencarnou devido a um problema de obstrução
convenientemente. E André Luiz confessa que nunca se preocupara com os temas da religião. De formação católica, ele havia apenas, então, somente lido algumas páginas da Bíblia algumas vezes. Quando ele chega do outro lado do plano espiritual, André Luiz se encontra sem noção de tempo e de espaço. E ele levaria um tempo considerável para entender que havia deixado a Terra, para entender que havia desencarnado, que havia deixado o corpo físico. E ele narra que foi para esse lugar chamado de umbral, e de lá ele foi retirado pelo de Clássico, o ministro da colônia espiritual Nosso Lar, a pedido da sua mãe, mãe de André Luiz, que se encontrava numa dimensão espiritual superior e que havia sido na Terra o que nós dizemos aqui cotidianamente, uma simples dona de casa. Mas estava numa condição espiritual superior à do seu filho, que tinha sido médico aqui na Terra. Ele é retirado do umbral e André Luiz diz que o André Luiz, que tinha sido médico aqui na Terra, se transforma em paciente na dimensão espiritual e é levado para um dos hospitais da colônia espiritual do Nosso Lar. Uma colônia, pela narração do livro, extraordinária, que nos dá uma ideia do que deve ser na Terra o mundo de regeneração. Porque em Nosso Lar, todos os problemas sociais se encontram resolvidos, segundo nos fala André Luiz nas páginas desse livro revelador, extraordinário do Nosso Lar. Então, André Luiz é conduzido a um dos hospitais da colônia espiritual. No hospital, ele é confiado aos cuidados do Dr. Henrique de Luna. E, segundo o relato do André, durante 10 meses ele permaneceu nesse hospital, recebendo todos os cuidados que o seu caso necessitava. Mas a reflexão que trouxemos para conduzir nessa noite inicia quando o ministro Clarencio vai visitar André Luiz, que está hospitalizado. Ele está num quarto de hospital. Ele fora retirado do umbral, é levado para a colônia espiritual Nosso Lar, é internado no hospital, ainda está no processo de recuperação, quando recebe a visita do ministro Clarencio. E aqui nós chamamos a atenção para o diálogo, para a conversa do ministro Clarencio com André Luiz. E que possamos fazer o exercício de nos colocarmos na situação do próprio André. Embora eu suponho que estejamos aqui todos encarnados, né? Estejamos todos vivos. Mas um dia nós estaremos do outro lado da vida também. Assim, Clarencio chega para visitar André e ele está deitado numa cama de hospital. Ele está como qualquer paciente de hospital recebendo o tratamento médico. Clarencio se aproxima dele, de André Luiz, e faz uma pergunta simples. Como vai? Melhorzinho? Uma pergunta comum, uma pergunta que normalmente nós fazemos aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos que estão se recuperando quando os visitamos em casa ou no hospital? Ou é uma pergunta que nós próprios ouvimos no nosso dia a dia? Como vai? Ou seja, tudo bem? Bastou essa pergunta do ministro Clarencio para que André Luiz começasse a expor todo o seu lado humano, começasse a expor toda a sua fragilidade de ser humano, de espírito imperfeito, e começa a se queixar. Igualzinho como acontece conosco. Porque, às vezes, nós não nos queixamos por falta de oportunidade ou por falta de encontrar alguém que se disponha a nos ouvir. Às vezes, nós até pensamos assim, eu vou procurar fulano para conversar um pouco, para desabafar. Mas quando encontramos o fulano, antes que a gente comece a falar, é o fulano que começa a se queixar.
Então, a gente, em vez de encontrar alguém que nos ouça, é nós que passamos a ouvir aquela pessoa. Porque, na verdade, o que está faltando hoje, nos dias que estamos vivendo aqui nesse plano terreno, são ombros amigos para nos ouvir. Ombros sobre os quais nós possamos nos queixar, nos lamentar e, quem sabe, até chorar. André Luiz, então, naquele momento, ele não perdeu tempo e começou a discorrer todo o seu rosário de lamentações. Eu não posso negar que esteja melhor, entretanto, você não sabe o que eu tenho sofrido. Se queixa como qualquer ser humano, como qualquer nós. Eu tenho muitas dores na zona intestinal. Eu tenho a estranha sensação de angústia no coração. Eu nunca pensei que fosse capaz de tamanho sofrimento, se colocando no papel de vítima. Da minha esposa, dos meus filhos, da minha amada esposa Zélia, que muitas vezes afirmou que morreria de saudade se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposa, ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. É ou não é o exemplo de algumas pessoas que conhecemos? Ou exemplos de nós mesmos? Lembrando das lágrimas da esposa, das promessas da esposa, dos filhos queridos. E ele continua as suas lamentações. Eu não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Onde andará minha pobre companheira? Será que está chorando sobre as cinzas do meu corpo? Ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Oh, a minha dor é muito amarga. Eu creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. Não sabia ele que a sua querida e amada Zélia já estava casada com outro. André Luiz havia perdido a noção de espaço, ele há mais de anos, e Clarencio ouvindo, calado, ouvindo as lamentações de André Luiz. Porque, e aqui é um detalhe interessante para nós refletirmos. Clarencio, sabendo de tudo, está ali quieto, ouvindo. É por isso que nós não somos ainda ministro. Porque se fosse com um de nós, ou fosse conosco, fosse com a gente, logo nós iríamos falar. Pode parar com essas lamentações, porque a sua querida e amada esposa já está casada novamente. Pare com essa choradeira, ela já tem outro. Mas Clarencio não. Deixou ele falar, deixou ele se queixar, deixou ele se lamentar. Quando André Luiz cansou de tanto falar e deu oportunidade a Clarencio entrar na conversa, Clarencio faz uma segunda pergunta. E a segunda pergunta tem a ver com todos nós que estamos aqui nessa noite acompanhando essa mensagem. Assim como tem a ver com os nossos familiares, com os nossos parentes, com os nossos amigos. Clarencio levantou-se sereno e perguntou: meu amigo, você de fato deseja a cura espiritual? Vejamos bem, Clarencio não passou a mão na cabeça de André Luiz. Ele não ficou amenizando: ah, meu filho, eu sei que isso vai passar, isso é assim mesmo, eu sei que você sofre muito. Clarencio não fez nada disso. Pelo contrário, deixou ele falar, deixou ele se queixar. Quando André Luiz parou de falar, Clarencio fez a pergunta: meu amigo, você de fato deseja cura espiritual? Nós já nos perguntamos o que nós estamos fazendo nessa noite, aqui nesse momento? Todos nós que nos encontramos hoje aqui, nós queremos algum tipo de cura. Se não é uma cura física, nós estamos querendo uma cura espiritual. Ou, no mínimo, uma ajuda espiritual.
Por esse motivo, nós procuramos a casa espírita, procuramos os centros religiosos. Vamos lembrar que André Luiz estava com o abdômen aberto. Clarencio não pergunta se ele queria a cura dessa ferida que estava aberta. Isso não, ele não pergunta porque não era com ele. Era com o doutor Henrique de Luna, que era especialista. Clarencio fez o diagnóstico e concluiu que André estava doente do espírito. E quem de nós que está vivendo aqui nesse plano terreno não está doente do espírito? Porque todos nós estamos buscando, queremos, precisamos de uma ajuda espiritual, quando não de uma cura espiritual. Quando Clarencio faz essa pergunta, André Luiz leva um choque. E eu imagino que ele faz um gesto afirmativo, tímido, com quem já está envergonhado. Porque ele começa a cair em si. E vejamos a grandeza de André Luiz. Porque qualquer um outro autor espiritual poderia omitir esse relato. Mas André não omitiu. Ele não omitiu a sua própria experiência, ele concordou que queria a cura espiritual. Então, o ministro Clarencio faz a primeira prescrição, dá a primeira receita para André Luiz obter a cura espiritual. Vamos dizer que Clarencio dá a primeira dica, dá o primeiro medicamento, e que deverá servir de exemplo a todos nós. Aprenda a não falar excessivamente de si mesmo. Com essa prescrição, eu imagino que André Luiz se encolheu na cama, tentando se esconder, porque ele só tinha falado dele. Eu sofro, eu tenho dor, eu tenho saudade, como se ninguém mais sofresse. E nós temos muito disso também. A nossa dor, o nosso sofrimento é sempre maior que a dor ou o sofrimento do outro. Porque nós achamos que só nós é que sofremos. Quem é aqui que não passou por uma situação de dor ou está passando? Certa vez, na cidade de Pedro Leopoldo, Chico Xavier estava fazendo uma visita ao cemitério da cidade e uma mãe que tinha um filho desencarnado recentemente, e ela estava muito sentida, muito dorida, muito chorosa, e viu o Chico e começou a desfiar o seu rosário de lamentações para o Chico. Acercou-se do Chico o espírito Emmanuel e disse para o Chico: Chico, diz para a mãe levantar a cabeça, dar uma olhada em torno dela, ao redor dela, para ver o que ela vai encontrar. E Chico disse para a mãe: minha filha, a perda de um filho, ele é muito dolorido. Mas tu está vendo quantos túmulos, quantas cruzes ao nosso redor, provas iguais à sua. Vai, minha filha, faz uma prece para o filhinho querido e que Deus te abençoe. Só que a gente acha que a nossa dor é maior que a dor dos outros. Porque a minha dor é maior que a dor do outro, eu preciso de um amparo maior e, por vezes, até um amparo especial. E, às vezes, nós nos aventuramos em querer falar: mas, meu irmão, minha irmã, a tua dor? E aí vem a resposta: porque tu não sabe da minha dor, tu não está vivenciando a minha dor, tu não sabe do meu sofrimento. Quando André Luiz ainda tinha não comente a própria dor. E essa é a nossa dificuldade, não falarmos de nós mesmos. Mas isso não quer dizer que não podemos falar dos nossos problemas, das nossas dores, das nossas dificuldades. Mas significa que não devemos ficar comentando o tempo todo, a todo momento, a nossa dor.
Existem pessoas que vivem de mostrar as suas dores e até as suas próprias feridas. É isso que Clarencio recomenda. Não fale demais da sua própria dor a todo momento. Porque quando a gente comenta a própria dor, a gente não cria pensamentos novos. E diz Clarencio, é indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Porque quem não cria pensamentos novos não renova a vida. Vive do passado, não consegue viver no presente. E, evidentemente, existem pessoas que vivem 5, 10, 20 ou mais anos presas naquilo que aconteceu no passado. Isso também pode ser remorso. Aí, a pessoa fez algo que não deveria ter feito naquele momento, tomou uma decisão que não deveria ter tomado e agora está arrependida. Ainda dá tempo de reparar. A pessoa que ocorreu o fato ainda está aqui na Terra? Sim, está. Vai lá e corrige. Lembramos o que Jesus nos recomendou. Reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, enquanto está vivendo aqui na Terra. Não dá mais tempo. A pessoa já desencarnou, já está no plano espiritual. Então, vai lá na vila, faz alguma coisa por aquelas pessoas que não tem ninguém por elas. E faz como se estivesse fazendo com aquele alguém com quem você queria se reconciliar. Presta ajuda com aquela intenção. Fala com Deus. Estou ajudando essa pessoa com a intenção de amenizar algo que fiz para alguém e não tive tempo de reparar. Eu estava errado. O entendimento que eu tinha sobre o acontecimento era outro. Mas hoje eu peço ajuda do Senhor, que me dê forças de executar essa tarefa com essa intenção. E não é só levar comida, alimentos, dar cestas básicas. Existem pessoas com fome, sim, e isso é louvável. Mas é ir lá, dar remédio, visitar uma pessoa que não tem ninguém por ela, encaminhar para uma consulta, acompanhá-la, que o remorso ameniza ou, se não, passa rápido. E o exemplo não é meu, não. O exemplo é de Chico Xavier, que quando tinha saúde, ele saía de madrugada para ir fazer visita às pessoas, aquelas pessoas mais necessitadas, aquelas pessoas que precisavam de ajuda. Passar a noite com alguém que vivia sozinho, dar remédio para alguém que estava doente, mas não tinha quem lhe alcançasse o medicamento. Ler o Evangelho de Jesus, levar consolo. E André Luiz está ali, ouvindo tudo isso caladinho. O grande médico que foi na Terra ouvindo calado. Como a gente diz no popular, sem resmungar. E esse é um dos grandes ensinamentos que André Luiz nos passa. Para aprender uma lição, nós devemos ouvir. Mas nós quase sempre retrucamos e não aceitamos que nos chame a nossa atenção. Quem se dispor a falar alguma coisa para alguém, para alguma pessoa, no sentido de chamar a sua atenção, pode se preparar que vai arrumar uma bronca. Vai arrumar, no mínimo, uma antipatia. E que se pode tornar um inimigo ou uma inimiga. Porque nós não gostamos de ouvir. Nós gostamos muito de falar, de dizer para os outros. Mas não gostamos de ouvir o que as pessoas têm a dizer de nós, das nossas atitudes. No estágio, na realidade, no estágio evolutivo que nos encontramos, todos nós precisamos ouvir mais e falar menos. Deus é sábio. Nos deu 2 ouvidos e uma boca. E no final da conversa, Clarencio diz a André Luiz: olha, André, nós estaremos ao seu lado. Nós vamos estar com você. Agora, é como se o recado dos amigos espirituais estivesse falando conosco.
estivesse falando para nós. Nós estaremos ao seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos para o futuro. Mas não dispomos de tempos para voltar às zonas estéreis de lamentação. Educadamente, Clarence falou o seguinte: nós estamos aqui junto de ti. Nós estamos contigo para te ajudar se você quiser. Mas se você prefere ficar se lamentando, se queixando sobre o passado, nós estamos indo embora. Porque nós não temos tempos mais a perder contigo. Porque essa é a realidade. Se nós estamos indo, se nós estamos buscando a casa espírita em busca de ajuda, em busca que o plano espiritual possa estar nos ajudando, mas ainda estamos com os pensamentos do passado, seja naquilo que aconteceu, presos naquilo que aconteceu, os amigos espirituais não têm tempo a perder conosco. Essa é a lição. Esse é o ensinamento que Clarencio nos passa nesse capítulo 6 do livro Nosso Lar, Precioso Aviso. Olha, André, nós vamos te ajudar. Nós vamos estar contigo. Nós vamos te ajudar a superar as dificuldades, traçar projetos para futuros, mas não dispomos de tempo para perder com lamentações. Todos nós lembramos da pergunta de Clarencio André Luiz no início da conversa? A pergunta foi: como vai? Melhorzinho? No final da conversa, o ministro retorna e renova a pergunta, depois de toda essa repreensão. E ele pergunta: então, como passa? Melhor? Vejamos a resposta de André Luiz: vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Então, nós que queremos a ajuda, buscamos até, quem sabe, uma cura espiritual, devemos aprender com André Luiz. E quando nos perguntarem como nós vamos, possamos dar a resposta: como você está? Nós possamos dar a resposta: eu estou bem melhor, graças a Deus. Porque isso é aprender a viver. Isso é aproveitar a bênção da reencarnação. Isso é adquirir o mínimo de aprendizado para todos nós administrarmos melhor a nossa vida, nos relacionarmos melhor com os nossos familiares, nos relacionarmos melhor com as pessoas, nos relacionarmos e termos uma melhor e boa convivência na casa espírita, nos espiritualizarmos, crescermos, deixarmos de ser aquela pessoa pequenina espiritualmente. Portanto, o convite dessa noite é: seja qual for o nosso problema, seja qual for o tamanho da nossa dor, da nossa angústia, do drama, e realmente existem dramas difíceis, mas vamos lembrar que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Se nós estamos passando por essa ou aquela prova, é porque nós temos necessidade, nós precisamos desse aprendizado para o nosso crescimento. E quando no dia a dia alguém nos perguntar como vai, possamos responder: graças a Deus, eu estou bem melhor. E fica o convite para todos nós estudarmos o livro Nosso Lar. Eu quero agradecer mais uma vez o convite da direção por trazer a mensagem em nome da doutrina espírita nessa noite. Agradecer a paciência de todos que nos acompanharam e desejar muita paz. Muito obrigado e uma boa noite. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul convida você para participar da campanha O Evangelho no Lar e no Coração. Faça e ensine a fazer. Amplie o bem que existe em você.
O Evangelho no Lar é um encontro semanal com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, sob a assistência dos benfeitores espirituais. O espírito Bezerra de Menezes afirma que o Evangelho no Lar é Cristo falando ao coração. Então, como fazer? Escolha um dia da semana no horário em que a família possa se reunir durante mais ou menos 30 minutos. Crianças também podem participar, assim como os visitantes ocasionais. Caso esses visitantes não sejam espíritas, devem ser convidados e esclarecidos sobre a finalidade da reunião. O Evangelho no Lar pode ser realizado por uma só pessoa e o roteiro a ser seguido é o mesmo. É recomendado deixar sobre a mesa uma jarra ou um copo com água para cada participante, a fim de ser magnetizada pelos benfeitores espirituais. Roteiro para a reunião. Inicie com uma prece simples e espontânea. Faça a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Comece desde o prefácio, lendo 1 ou 2 itens em sequência ou de forma aleatória. Leia de forma clara e pausada, proporcionando um momento de reflexão para todos os presentes. Comentários sobre o texto lido devem ser breves e contando com a participação dos presentes, deixando claro o ensino moral aplicado às situações do dia a dia. Após, faça preces pelo próprio lar, pelos parentes, pelos amigos e por todos os que estão ligados à família, encarnados e desencarnados, pela comunidade, por todos os que governam e administram, pelo país e pela paz no planeta. Peça que a água seja magnetizada pelos benfeitores espirituais. Encerre com uma prece simples, sincera e preferencialmente espontânea, agradecendo a Deus, Jesus e aos bons espíritos. Após a prece, beba a água magnetizada. Lembre-se que a prática do Evangelho no Lar não deve ser transformada em reunião mediúnica. Toda intuição e inspiração que possam ocorrer devem ficar no campo dos comentários gerais no momento oportuno. Paz no lar, paz na humanidade. Participe da campanha O Evangelho no Lar e no Coração. Amplie o bem que existe em você. Faça e ensine a fazer. Saiba mais em www.fergs.org.br ou afa@fergs.org.br.